Bom, mais um vídeo aqui para comentar algumas questões relacionadas ao motociclismo. Eu quero dizer para vocês que eu não sou o dono da verdade, que existe uma coisa que é dinâmica no Brasil e no mundo, se chama motociclismo. Em alguns países da Europa se adota determinadas regras mais duras, nos Estados Unidos se adotam outras regras e no Brasil nós conseguimos abrasileirar as regras do mundo motociclístico. Então eu não sou o dono da verdade. Cada clube tem um modus operandi, mas determinados clubes seguem uma doutrina mais ou menos parecida. Uma regra que todo motociclista tem, isso aí não é regra que está em código biker nenhum, é a regra do respeito. Porque o respeito é a mola propulsora de qualquer tipo de relação. Seja relação de amizade, seja relação entre marido e mulher, entre pai e filho, relação no trabalho, o respeito é a base de tudo. Então o motociclismo não veio trazer nenhuma novidade quando ele fala que o respeito é uma regra básica para uma conduta salutar. Mas muita gente pergunta, de onde vem esse famigerado código biker e o que é que ele diz? Aí eu quero dizer para vocês o seguinte, que com o tempo que eu tenho de motociclismo, que não é muito tempo, mas onde eu tenho percorrido, cada clube interpreta ou diz que o código biker é uma coisa, o outro diz que o código biker é outra. Por uma questão de conveniência, muitos clubes estabelecem regras próprias e dizem que aquilo está no código biker, falando, não, isso aqui é o código biker diz isso, o código biker diz aquilo. Na verdade, ainda não se tentou, e eu acho que se tentasse perderia a essência do motociclismo, sistematizar o código biker. A grande essência, o grande charme do código biker é justamente ele não ser escrito. Porque a partir do momento que se escrever, ele passa a ser uma lei como outra qualquer, e como outra qualquer ele também será descumprido. Mas aí, presidente, Major Reis, como é que eu vou descobrir qual a essência desse código biker? Como eu já disse, uma das essências é o respeito. Não tem como, a questão é rodar. Quanto mais tempo você vai ganhando de estrada, mais você vai percebendo qual a característica do motociclismo brasileiro. Vou dar alguns exemplos de comportamentos que existem lá fora e que aqui no Brasil não existe. Clube 1%, lá fora, não aceita agente de segurança pública. Não aceita juiz, promotor, policial militar, policial civil, delegado, militar de forças armadas. No Brasil isso não existe. No Brasil, os clubes brasileiros aceitam, sim, militares de qualquer força, aceitam agentes de forças policiais, o que quer dizer que essa regra do 1% aqui no Brasil, ela é interpretada de outra forma. Lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, e vários países aí do Mercosul, os clubes law enforcement, são aqueles clubes que são compostos por agentes de segurança pública ou agentes da lei, eles não convivem no mesmo ambiente do que os clubes 1%. Ao ponto de alguém que for de um clube law enforcement entrar na sede de um clube 1%, perde o colete, perde as suas prerrogativas do clube. Aqui no Brasil, isso já não é tão duro. Em alguns estados da federação isso acontece, em outros isso já não acontece. Na verdade, o brasileiro sempre foi de paz, né? E quando nós falamos em regras duras de motoclubes, nós falamos normalmente em regras que acontecem fora do Brasil, porque lá existem territórios marcados. Um clube fora do Brasil, por exemplo, em Portugal, ele não abre uma bandeira sem pedir autorização para os clubes mais antigos que lá estão e que dominam aquele território. No Brasil nós temos a liberdade de hoje sair de um clube, entrar em outro clube. Lá fora não existe isso. Você foi pertencente a um clube, você não vai para outro clube. Aqui no Brasil nós temos isso. Muita gente muda de clube como se muda de partido político. Eu até hoje só tive um clube. E tem gente que nasce e morre em um clube só. E aí entra a questão do nômade, que uma regra geral que todo mundo coloca é que o nômade tem que ter no mínimo 10 anos, no mínimo 10 anos como motociclista dentro de um clube só. Essa regra não é cumulativa, eu já vi gente falando, não, conta-se a regra geral. Se ele tinha 5 anos em um clube e depois foi para outro com mais 5 anos, 10 anos juntos somados dão a ele a vírgula de nômade. Não existe isso. Todo mundo tem esse consenso de dizer que nômade é aquele indivíduo que ficou 10 anos usando o mesmo colete. Agora ele completou 10 anos e recebe a vírgula de nômade? Não, lógico que não.
Ele vai ser avaliado pelo comando do clube se ele tem, vamos colocar assim, um merecimento de ganhar esse título de nômade. Diga-se de passagem, é uma coisa que também todo mundo respeita em todos os locais do mundo, é uma vírgula de nômade. Justamente porque a simbologia dessa vírgula quer dizer, quem usa essa vírgula de nômade, no mínimo tem 10 anos no mesmo clube, não é qualquer um. Então muita coisa nós adaptamos e adequamos as nossas regras. Muitos eventos motociclistas, por exemplo, tem show sertanejo, outros tem show de forró, outros misturam o mundo biker com a série de outras saladas de fruta, desfile de moda, festa junina, exposição de móveis e mais um monte de coisa. Mas o fato é que quem entra no mundo biker tem que escolher com quem quer andar. Se você tem uma pegada mais old school, se você for num evento de moto esportiva, você vai passar raiva. Se você for num evento mais aberto, onde tudo acontece, você vai passar raiva. Então, o que acontece não é o ambiente, é você. Se você quiser conviver nesse mundo, entrar e achar que aquilo é normal, quando você chega num evento, por exemplo, de moto esportiva, que estão cortando giro, você não gosta, vai embora. Vai embora. Aquilo ali não é lugar para você. Se você gosta, fica ali. Vai que é magia, cortar giro, vai cortar pneu. Então, nós temos que escolher quem nós chamamos de irmão, aqueles com os quais nós andamos e vamos ter prazer de andar e vamos, de uma certa forma, criando aí ao nosso modo uma regra abrasileirada do motociclismo, mas digo ainda, o respeito sempre tem que prevalecer, independente do colete, independente do clube, independente da agremiação motociclística que você pertence.